Existe uma guerra acontecendo no Sahel. Mas desta vez não é travada com tanques, não é travada com mísseis e não é travada nas ruas. Ela está acontecendo debaixo da terra. Enquanto o mundo olha para a superfície do Sahel e enxerga poeira, seca, conflitos e pobreza, existe algo escondido alguns metros abaixo dos pés de milhões de pessoas. Água. Água subterrânea acumulada em grandes sistemas aquíferos. Água que a ciência já identificou. Água que pode ser utilizada para consumo, agricultura e criação de animais, desde que seja corretamente localizada, extraída e administrada. E agora, no coração dessa região, Burkina Faso está tentando transformar esse recurso em uma arma contra a dependência. Não uma arma de guerra, uma arma de sobrevivência. E talvez seja justamente por isso que essa história seja muito maior do que parece. Porque, se Burkina Faso conseguir transformar água em produção agrícola, energia econômica e segurança alimentar, a pergunta deixará de ser: como esse país vai sobreviver à seca? E passará a ser: o que acontece quando um país do Sahel descobre como controlar a própria água? Para entender o que está acontecendo, precisamos primeiro entender o Sahel. O Sahel não é um país. É uma enorme faixa climática que atravessa a África, entre o deserto do Saara, ao norte, e regiões mais úmidas, ao sul. Burkina Faso está praticamente no centro dessa zona. É um país sem saída para o mar. E para grande parte da população, agricultura e criação de animais não são simplesmente atividades econômicas, são sobrevivência. O problema é que a chuva não obedece às necessidades de quem planta. Ela chega em períodos curtos, pode atrasar, pode falhar, ou pode cair de uma só vez e provocar enchentes. A FAO estima que a produção de cereais de Burkina Faso em 2024 chegou a aproximadamente 6,1 milhões de toneladas, acima da média dos 5 anos anteriores. Mas a própria organização alerta que o conflito continua prejudicando a produção agrícola em várias regiões. Ou seja, produzir mais não significa que todos os problemas desapareceram, porque existe uma ameaça ainda maior: a água. Sem água confiável, não existe agricultura confiável. E sem agricultura confiável, falar em soberania alimentar se torna extremamente difícil. O problema de Burkina Faso nunca foi apenas produzir comida. O problema é conseguir produzir quando a chuva decide não aparecer. A história de Burkina Faso também revela por que a água se tornou um recurso cada vez mais estratégico. Durante o período colonial, o território conhecido como Alto Volta foi integrado a uma economia voltada para os interesses franceses. Infraestruturas eram construídas, mas infraestrutura não significa necessariamente desenvolvimento para quem vive no território. Estradas, ferrovias e sistemas de produção estavam ligados às necessidades econômicas da administração colonial. Depois da independência, o novo Estado herdou estruturas frágeis e uma economia profundamente dependente. Mas houve uma tentativa de ruptura, e ela teve um nome: Thomas Sankara. Entre 1983 e 1987, Sankara tentou transformar profundamente Burkina Faso. Agricultura, reflorestamento, produção nacional, mobilização popular, irrigação. A ideia era simples e radical. Um país pobre não poderia esperar eternamente que alguém viesse salvá-lo. Sankara foi assassinado em outubro de 1987. E muitas das suas políticas perderam força ou foram interrompidas. Décadas depois, Burkina Faso continuava enfrentando pobreza, insegurança, vulnerabilidade climática e dependência externa, até que outra geração de militares chegou ao poder. Em setembro de 2022, Ibrahim Traoré chegou ao poder após um golpe militar. Ele tinha apenas 34 anos e encontrou um país mergulhado em uma crise de segurança. Grupos jihadistas controlavam ou ameaçavam grandes áreas. Milhões de pessoas foram afetadas pelo conflito e pelo deslocamento. E milhares de agricultores tinham dificuldade para trabalhar em regiões inseguras. Traoré adotou rapidamente um discurso de soberania, afastamento da França, redução da dependência de parceiros tradicionais, aproximação com Mali e Níger, e uma mensagem repetida constantemente: Burkina Faso deveria depender mais de si próprio. Mas existe um problema com discursos de soberania. Eles podem encher estádios, podem viralizar nas redes sociais, mas não colocam água no copo de ninguém, não irrigam uma plantação, não alimentam um rebanho e não enchem uma barragem. Para transformar soberania em realidade, é necessário construir. E foi justamente aí que a água entrou no centro da estratégia. Enquanto o mundo olha para os combates,
Burkina Faso está apostando em algo muito mais silencioso: infraestrutura, água, agricultura, produção. Porque uma guerra pode ser vencida no campo de batalha, mas um país não se torna independente apenas derrotando seus inimigos. Ele precisa conseguir alimentar sua população, precisa produzir, precisa armazenar, precisa irrigar, precisa manter suas cidades e comunidades funcionando. E é aqui que começa uma das apostas mais ambiciosas dessa história. O chamado Projeto de Segurança da Água de Burkina Faso é um programa de 6 anos e os números são impressionantes. 35 barragens estão previstas para reabilitação. 788 hectares de áreas irrigadas deverão ser desenvolvidos ou reabilitados. 5.000 hectares de terras degradadas estão previstos para restauração. Também estão previstos investimentos em piscicultura, gestão de bacias hidrográficas, infraestrutura para a criação de animais e mecanismos de gestão da água. O projeto foi desenhado para atuar em 8 regiões do país. E existe ainda uma meta que parece pequena quando colocada no papel, mas pode ser fundamental: 80 comitês de água. Porque construir uma barragem é apenas metade do problema. A outra metade é impedir que ela seja abandonada. O projeto possui financiamento externo, incluindo recursos da Associação Internacional de Desenvolvimento, braço do Grupo Banco Mundial voltado a países de baixa renda. Isso não diminui a importância da iniciativa, mas muda a narrativa, porque soberania não significa necessariamente rejeitar todo o financiamento externo. Significa principalmente decidir o que fazer com os recursos e para qual finalidade eles serão utilizados. Agora chegamos à parte que parece ficção. Durante anos, o Sahel foi associado à falta de água. Mas existe água subterrânea. E não estamos falando de uma lenda. A ciência investigou isso. A Agência Internacional de Energia Atômica coordenou um projeto envolvendo 13 países africanos para estudar os grandes sistemas aquíferos compartilhados do Sahel. Os pesquisadores utilizaram técnicas isotópicas para investigar a origem, circulação, renovação e qualidade das águas subterrâneas. Entre os sistemas estudados está o sistema Liptako-Gourma Alto Volta, diretamente relacionado à região de Burkina Faso. Também foram estudados o sistema aquífero de Youlemeden, a bacia senegalo-mauritana, a bacia do Lago Chad e a bacia de Taoudeni. Enquanto o mundo olhava para a poeira, a ciência estava olhando para baixo. E isso muda completamente a maneira como devemos enxergar o Sahel. Porque o que parece ser uma terra completamente seca na superfície pode esconder recursos hídricos importantes no subsolo. Mas existe uma diferença fundamental. Ter água subterrânea não significa ter água disponível infinitamente. É preciso saber onde ela está, qual é a qualidade, quanto pode ser retirada, com que velocidade o aquífero se recupera. E o que acontece quando a retirada ultrapassa a reposição natural? É aqui que a ciência deixa de ser detalhe. Ela passa a ser questão de sobrevivência. A água subterrânea pode levar décadas, séculos ou até muito mais tempo para se renovar em determinados ambientes. Se um país bombear água mais rápido do que a natureza consegue repor, o recurso pode começar a desaparecer. E existe outro risco: contaminação. Uma vez contaminado, um aquífero pode ser extremamente difícil de recuperar. Por isso, o verdadeiro desafio de Burkina Faso não é simplesmente perfurar poços. É construir um sistema capaz de responder a uma pergunta muito mais difícil: quanto podemos retirar sem destruir aquilo que estamos tentando salvar? É aqui que o projeto ganha uma dimensão econômica. Imagine uma região onde o agricultor depende de uma única estação chuvosa. Se a chuva falhar, perde-se a colheita. Agora, imagine que parte dessa agricultura possa ser irrigada. O agricultor pode produzir com maior previsibilidade, pode diversificar, pode cultivar em períodos diferentes, pode alimentar animais, pode criar peixes, pode processar alimentos, pode vender. E pouco a pouco, a água deixa de ser apenas uma questão de sobrevivência. Ela se transforma em infraestrutura econômica. É por isso que barragens, irrigação, piscicultura e recuperação de terras aparecem juntos. Não são projetos isolados, são peças do mesmo sistema. Água gera produção, produção gera renda, renda gera mercado, e mercado reduz dependência. É essa lógica que está por trás da tentativa de Burkina Faso de fortalecer sua produção agrícola. Em 2024, o país registrou aproximadamente 6,77 milhões de toneladas de cereais. Isso é um resultado importante, mas precisa ser interpretado com cuidado. O próprio cenário de segurança alimentar continua sendo afetado pelo conflito.
Portanto, dizer que Burkina Faso simplesmente eliminou a fome seria exagero. O que podemos afirmar é mais interessante. O país conseguiu aumentar significativamente sua produção agrícola, enquanto ainda enfrenta uma das mais difíceis crises de segurança da região. Porque água não significa apenas matar a sede. Significa plantar, criar, produzir, transportar, processar, vender e sobreviver. Cada hectare irrigado pode representar uma pequena redução da vulnerabilidade. Cada reservatório recuperado representa a capacidade de armazenamento. Cada agricultor que consegue produzir representa uma unidade a mais de autonomia. E em um país em guerra, isso pode ter valor estratégico. Um país que controla sua água começa a controlar uma parte do próprio futuro. Agora precisamos fazer algo que muitas narrativas sobre Burkina Faso não fazem: parar por alguns minutos e olhar para os riscos, porque transformar esta história em propaganda seria fácil e seria também intelectualmente desonesto. Primeiro, o projeto é grande, mas o problema é gigantesco. 788 hectares de infraestrutura irrigada não representam toda a necessidade de irrigação do país. Segundo, a água subterrânea não é infinita. Terceiro, construir infraestrutura não significa que ela será bem administrada. Barragens precisam de manutenção, canais precisam de manutenção, bombas quebram, equipamentos envelhecem, instituições podem falhar. E existe ainda o problema mais difícil de todos: a guerra. Uma infraestrutura construída em uma região instável pode ser destruída, abandonada ou simplesmente tornar-se inacessível. Existe outra questão: a concentração de poder. Traoré chegou ao governo por meio de um golpe militar. Seu governo enfrenta críticas relacionadas ao espaço político, à liberdade de imprensa e à governança. Isso cria uma pergunta que ninguém deveria ignorar: o que acontece com um projeto de longo prazo quando o líder muda? Se a infraestrutura depende de uma pessoa, ela é frágil. Se depende de instituições fortes, pode sobreviver a governos. Essa talvez seja uma das maiores provas que Burkina Faso terá de enfrentar. A maior ameaça talvez não seja a seca. Pode ser a guerra. Pode ser a má gestão. Pode ser o próprio clima. O clima do Sahel está se tornando cada vez mais imprevisível. Períodos de chuva intensa podem alternar com períodos de seca. E isso significa que construir barragens e perfurar poços não será suficiente. Será necessário administrar um ambiente cada vez mais difícil. Então, o que Burkina Faso está realmente tentando fazer? Não existe milagre. Não existe uma cidade subterrânea cheia de rios esperando ser descoberta. E não existe uma quantidade infinita de água escondida debaixo de Burkina Faso, pronta para resolver todos os problemas. Existe algo muito mais real. Existe um país que enfrenta seca, guerra, pobreza e instabilidade climática. Existe uma rede de águas subterrâneas que a ciência vem estudando. Existem barragens que precisam ser recuperadas. Existem agricultores que precisam de irrigação. Existe um governo tentando transformar infraestrutura em soberania. E existe um enorme risco de fracasso. Mas também existe uma oportunidade. Porque a pergunta mais importante talvez não seja: Ibrahim Traoré vai conseguir? Talvez seja: o que Burkina Faso pode construir se conseguir transformar água em produção? Imagine voltar para aquele primeiro ponto. Um equipamento perfurando a terra. Metros, dezenas de metros, 50 metros, 100, talvez mais. Na superfície, apenas poeira, mas abaixo dela, uma história completamente diferente. Água. É uma imagem poderosa porque resume o paradoxo do Sahel. Durante décadas, o mundo olhou para aquela região e viu principalmente o que faltava. Faltava chuva, faltava infraestrutura, faltava segurança, faltava dinheiro, faltava desenvolvimento. Mas talvez uma parte da história sempre tenha estado escondida, não completamente escondida. Porque cientistas já estavam estudando, mapas já existiam, dados já existiam. O conhecimento estava sendo acumulado. O desafio era transformar conhecimento em infraestrutura e infraestrutura em desenvolvimento. Enquanto soldados lutam na superfície, uma outra batalha acontece debaixo dela.